Eu quero trazer uma palavra bem rapidinho, bem breve, da parte de Deus no teu coração. Marcos capítulo 5, a partir do verso 38, que diz assim, Marcos capítulo 5, a partir do verso 38, diz assim, a partir do 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Verso 39. Ao entrar disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Verso 40. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da menina, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talitá, cumi, que quer dizer menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Queridos, quem tem acompanhado as nossas lives das quartas-feiras anteriores, sabe que a gente tem usado essa passagem aqui, que na verdade fala de um homem chamado Jairo, que era um líder religioso, um chefe da sinagoga, e a Bíblia nos conta que um certo dia, a filha daquele homem adoeceu gravemente. E obviamente aquele homem ficou desesperado, sem saber o que fazer. Qual é o pai que não ficaria desesperado vendo a sua filha ou seu filho, adoecer de uma doença grave, principalmente naquele tempo, onde a medicina não era tão avançada como hoje, enfim, queridos. Então, fato é que de repente Jairo estava vivendo um drama dentro da sua casa, dentro da sua família, e quem sabe nós não estamos falando hoje para famílias que estão passando mais ou menos por isso, enfrentando um drama, uma situação complicada, que não sabe o que fazer, que não sabe que decisão tomar, que atitude tomar. Então, essa palavra é para o teu coração nessa tarde, porque foi isso que Jairo estava passando. E Jairo, como eu disse, era um chefe da sinagoga, era um homem, um líder religioso. Mas Jairo, queridos, ele entendeu que o fato de ter uma religião não seria o suficiente para dar solução àquele problema. Ele entendeu que ele precisava de algo mais. E o que Jairo entendeu que ele precisava de algo mais? Jairo de repente começou a pensar assim, eu vou atrás desse homem chamado Jesus. Jairo entendeu que além da religiosidade, além de uma vida religiosa ou piedosa, como eles costumavam usar essa expressão, ele precisava de um encontro, de uma experiência real, de fato, verdadeira com Jesus. Quem sabe a gente está falando nessa tarde de quarta-feira para pessoas que têm uma religião, para pessoas que seguem rituais, pessoas que frequentam igrejas, pessoas que frequentam cultos, missas, enfim, queridos, eu não sei, você que sabe, mas que na verdade nunca tiveram um encontro real, uma experiência real com Jesus. Já ele entendeu que ele precisava desse negócio. E ele tomou uma atitude, ele decidiu tomar uma atitude, ele decidiu fazer alguma coisa para mudar aquela situação. E foi isso que ele fez, ele decidiu se levantar e fazer alguma coisa para sair daquela situação, para pelo menos tentar resolver aquele problema. E a Bíblia diz que ele foi atrás de Jesus. E quando ele viu Jesus, a Bíblia nos diz que ele se aproximou de Jesus. E ele chegou perto de Jesus, ele se prostrou e ele clamou, ele falou, Senhor, minha filha está em casa muito doente. Eu queria que o Senhor fosse lá, que o Senhor impusesse as mãos sobre ela, porque eu tenho certeza absoluta que se o Senhor fizer isso, a minha filha vai ficar boa, a minha filha vai ser curada. E aí, queridos, a gente falou aqui muito sobre algumas lições que Jairo deixa para a minha vida e para a tua vida. Eu vou só relembrar você bem rapidinho, olha só. Primeira coisa, Jairo entendeu que ele precisava se aproximar de Jesus. E você já me ouviu falar isso aqui várias vezes, queridos. Muitas vezes nós estamos até interessados na bênção, estamos até interessados na vitória, mas queremos o milagre. Ou seja, estamos até interessados em recebermos a bênção de Deus, mas muitas vezes não queremos nos aproximar do Deus da bênção. E quando eu falo de aproximar, você sabe que eu não estou falando só de uma aproximação física, eu não estou falando de uma aproximação apenas geográfica, eu estou falando, aproximação fala de relacionamento, a aproximação fala de compromisso, a aproximação fala de responsabilidade. Você está conseguindo entender? Muitas vezes é isso. Nós queremos a bênção, mas nós não queremos compromisso, nós não queremos aproximação, nós não queremos envolvimento, nós não queremos responsabilidade. E Jairo se aproximou. E quando Jairo se aproximou, a primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz que ele se prostrou, ou seja, ele se humilhou diante de Jesus. Muitas vezes precisamos fazer isso, nos humilhar, reconhecendo quem nós somos e quem Ele é. Amém, queridos? Porque se humilhar é muitas vezes descermos do nosso pedestal, descermos do nosso orgulho, descermos da nossa arrogância, da nossa altivez, da nossa prepotência, enfim. Foi isso que Jairo fez.
Jairo era um homem religioso, Jairo era um homem conhecido, Jairo era um homem famoso. E ele não ficou preocupado com o que as pessoas iam pensar, porque Jairo era um líder da sinagoga. E de repente, queridos, o que os liderados de Jairo iam pensar quando visse Jairo se ajoelhando diante de Jesus, que era considerado até por um impostor por muitos deles? Jairo não quis saber disso. Muitas vezes, amados, ficamos muito preocupados com o que as pessoas vão pensar. Jairo não se preocupou com isso. Foi atrás de Jesus, se aproximou de Jesus, se prostrou, se humilhou diante de Jesus. E ele começou a clamar: meu amado, em nome de Jesus, você está passando por uma luta, está passando pela tribulação, pela dificuldade? Clame a Deus que Ele tem bênção, clame a Deus que Ele tem vitória, clame a Deus que Ele tem mudança para essa situação. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz o quê? Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então clame a Deus, clame porque Ele tem bênção, Ele tem vitória. A Bíblia diz assim: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias, de todas as suas tribulações. Amém? Está passando pelo momento da aflição? Clame a Deus que Ele tem bênção, Ele tem vitória. Foi isso que Jairo fez. Eu estou só relembrando a você tudo que a gente já falou aqui. E Jairo começou a clamar. E Jairo falou assim: Senhor, a minha filha está em casa, doente. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que Jairo, naquele dia, Jairo abriu o coração para Jesus e falou de fato o que estava acontecendo. Meu amado, faça isso nessa tarde de quarta-feira. Abre o teu coração para Jesus. Fale para Ele tudo o que está acontecendo. Fale para Ele o que você está passando. Fale para Ele o que você está sentindo. Pastor, ele não sabe? É claro que ele sabe. É claro que ele sabia que Jairo precisava dele. É claro que ele sabia a necessidade de Jairo, como estava o coração de Jairo. Um coração de um pai desesperado, porque Deus é pai. Ele sabe disso, ele conhece muito bem o coração de um pai. Então, queridos, ele clamou e ele falou: Senhor, minha filha está muito doente em casa. Faça isso hoje, meu amado. Fale para Deus como você está. Fale para Deus o que você está passando. Fale para Deus o que você está sentindo. Seja sincero, rasgue o coração diante de Deus, como a Bíblia nos orienta a fazer em Mateus capítulo 6. Por isso que Jesus fala, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Por quê, queridos? Porque tem determinadas orações que não é qualquer pessoa que pode ouvir. Para ser mais sincero, tem determinadas orações que é bom que ninguém ouça, só você e Deus. Então, querido, rasgue o teu coração diante de Deus. Foi o que Jairo fez. E Jairo falou: Senhor, minha filha está muito doente. Agora Jairo falou assim: Senhor, vamos lá em casa. Se o Senhor for lá, o Senhor impuser as mãos sobre ela, ela vai ser curada. Jairo sabia o que ele queria de Deus. Você sabe o que você quer de Deus nessa quarta-feira? Então fale para Ele o que você quer. Eu já disse aqui para os irmãos na semana passada, né? Queridos, tinha uma bênção, né, que estava aí próxima, e eu queria muito que Deus fizesse, né, que Deus concretizasse. E eu falei para ele, Senhor, eu queria que o Senhor fizesse isso, que o Senhor me desse essa e essa bênção. Mas eu deixei Deus à vontade para fazer: Senhor, mas se o Senhor não quiser, se não é plano teu, se não é teu projeto, enfim, o Senhor tem liberdade, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Mas graças a Deus, né, Ele me concedeu, Ele me abençoou, e a gente está muito feliz, eu e minha família, enfim, queridos. Mas já ele falou para Jesus o que ele queria, né? Senhor, se o Senhor for lá em casa, impuser as mãos, ela vai ser curada. Já ele falou o que ele queria, já ele falou como ele gostaria que Deus fizesse, que Jesus fizesse. Fala para ele: pastor, então quer dizer que se eu falar para Jesus, ele vai fazer exatamente como eu falar? Não estou falando isso, tá? Mas você tem total liberdade de falar: Senhor, eu queria que o Senhor fizesse isso, assim, 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 dessa forma, assim, 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 assim. Não é pecado fazer isso. Agora, deixa Deus livre, dá liberdade para Ele fazer da sua forma ou não. Você está conseguindo compreender? Só aprendo aqui com Jairo. E aí, queridos, a Bíblia diz que Jesus foi com Jairo, porque Jesus não resiste. Um convite desse, um coração quebrantado e contrito, um homem prostrado, ajoelhado, se derramando ali diante dele, Jesus não resiste, amado. Jesus não resiste quando a gente rasga o nosso coração, quando a gente se derrama diante dele, ele não resiste. Um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, não é assim que nos diz a palavra? Deus não despreza. Portanto, quebranta o teu coração, rasga teu coração, abra teu coração diante dele, porque ele não resiste. Amém, queridos? Isso que eu aprendo aqui com Jairo. E Jesus foi com ele. E quando Jesus estava caminhando juntamente com Jairo, aconteceu aquele evento ali da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, tocou aí nas vestes de Jesus e foi curada. E Jesus parou perguntando quem me tocou, né? E o discípulo: Senhor, todo mundo toca no Senhor, o Senhor quer saber quem te tocou, né? Mas a mulher se identificou e Jesus ali abençoou, falou: filha, fica livre do teu mal. Aquela mulher foi curada ali naquela hora, né? E continuaram a caminhada. Só que a Bíblia nos fala, queridos, que enquanto Jairo estava se encaminhando com Jesus para a casa dele, veio um grupo da casa de Jairo, pessoas que conheciam a Jairo, da intimidade de Jairo, e falaram assim: Jairo, olha só, a menina morreu. Em outras palavras, aqueles homens disseram o seguinte: Jairo, olha só, Jairo, não há mais o que ser feito, a menina já morreu.
queridos, aquilo abalou Jairo. E Jesus percebeu, tanto que Jesus virou para Jairo e falou assim: Jairo, não temas, crê somente. E eles seguiram viagem. E Jesus percebeu, queridos, que aquilo abalou Jairo, porque muitas vezes pessoas podem falar determinadas coisas nos nossos ouvidos que podem nos abalar. Por isso eu falei isso aqui para você: cuidado com o que você ouve, de quem você ouve, cuidado para quem você empresta o teu ouvido. A grande maioria das coisas que ouvimos não são nem para dar atenção. Então, queridos, Jairo parou, temeu um pouquinho, que Jesus percebeu, mas ele falou: Jairo, tanto que a Bíblia diz que Jesus não deu atenção àquelas palavras. Jesus falou: Jairo, vamos embora, não temas, crê somente. E seguiram viagem. Amém, queridos? E aí na semana passada, queridos, fechando, né? A gente falou aqui sobre um pouquinho Jairo chegando à casa de Jesus, Jesus chegando com Jairo na casa de Jairo. E quando eles chegaram ali, o que é que eles encontraram? Um grupo de pessoas, entre essas pessoas a mãe da menina, obviamente, chorando muito, porque a menina de 12 anos, uma adolescente, tinha morrido, estava ali em cima daquela cama, morta. Então Jesus, quando chegou, encontrou dor, encontrou pranto, encontrou choro, encontrou tristeza. Só que era Jesus que estava chegando, querido. Aleluia. O negócio é mudar, porque quando Jesus chega, a coisa muda. Quando Jesus chega num coração, a coisa muda. Quando Jesus chega num casamento, a coisa muda. Quando Jesus chega num relacionamento, a coisa muda. Quando Jesus chega numa empresa, a coisa muda. Você está conseguindo compreender? Quando Jesus chega numa família, a coisa muda. E aí Jesus chegou e viu todo aquele alvoroço, aquele choro. E aí Jesus, amados, como de vez em quando ele fazia, né? Falou umas coisas ali um tanto quanto esquisitas. Primeira coisa, ele falou assim: gente, vocês estão chorando por quê? Ué, uma menina de 12 anos estava morta ali diante deles, né? A mãe, claro que eles iam chorar, queridos. E aí Jesus pergunta: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão alvoroçados assim? E aí Jesus, além de fazer essa pergunta, ainda fala uma outra coisa, mais humanamente falando, estranha. A menina não morreu. Ela não está morta, não, ela está dormindo. Queridos, acredito eu que de repente, está conjecturando, alguns dos que estavam ali, que não conheciam Jesus, devem ter perguntado assim: gente, quem é esse cara? Quem é esse maluco aí? A gente já está aqui sofrendo, chorando aqui, né? Você está um doido desse aí para dizer que a menina está dormindo, gente? Pelo amor de Deus. Você está conseguindo compreender? Só que aí Jesus estava falando, sabe por quê, amados? A gente conversou um pouquinho aqui semana passada sobre isso. Porque para Jesus, a morte e o sono é a mesma coisa. Um defunto, Jesus toca nele e fala: levanta, o defunto tem que levantar. Não é assim, queridos? Assim como a gente acorda os nossos filhos para ir para a escola, né? Filho, acorda aí e tal. Para Jesus, amado, se estiver dormindo, ele desperta. Se estiver morto e ele der a ordem, tem que ressuscitar da mesma forma. Porque para Jesus não tem probleminha nem problemão. Para Jesus não tem situação que ele não possa mudar, não tem situação que ele não possa reverter. De repente você está pensando assim: caramba, no meu pastor, na minha situação não tem mais jeito, pastor, na minha situação não há mais o que ser feito. De repente Jairo pensava isso, a família de Jairo pensava isso, aqueles amigos de Jairo pensavam isso. Por quê? Porque a menina tinha morrido. Não há mais o que ser feito, não há mais o que ser feito para o homem, não havia mais o que se fazer para a mãe de Jairo, para o pai de Jairo e para as pessoas que estavam ali, porque eram seres humanos limitados iguais a mim e a você. Mas para Jesus, meu amado, sempre há o que ser feito. Ele sempre pode fazer alguma coisa, ele sempre pode mudar o quadro, ele sempre pode operar um milagre. Amém, queridos? Aprenda isso. Então Jesus falou: gente, a menina está dormindo. E aí, amados, Jesus mandou que todos saíssem. Eu quero relembrar isso para você. Muitas vezes, para o milagre chegar na nossa casa, para a bênção chegar na nossa casa, para a vitória chegar na nossa casa, tem coisas que vão ter que sair. Tinha maior galera ali, Jesus mandou sair todo mundo. Meu amado, não estou ensinando você a fazer acepção de pessoas, não, por favor, mas tome muito cuidado quem você permite que adentre a sua casa. Tome muito cuidado para quem você abre, muitas vezes, a sua intimidade. Amém, queridos? Aprendo isso aqui. Jesus falou: sai, mandou tirar todo mundo. Parece uma atitude grosseira, mal educada de Jesus. Não, queridos, é que Jesus estava ensinando para eles exatamente isso. Olha só, tem coisas que não adiantam muita gente, tem coisas que muita gente vai atrapalhar. E a Bíblia nos conta que Jesus mandou sair todo mundo, só deixou o pai e a mãe da menina, ou seja, Jairo e a mãe, e os discípulos que foram com ele, Pedro, Tiago e João. Então Jesus deixou um grupo bem reduzido, bem seleto. Determinadas situações na minha e na tua vida, queridos, que você vai ter que selecionar, e muito bem, aqueles que você vai envolver.
Ainda tem determinadas situações na nossa vida que você não vai poder envolver ninguém, é você e Deus, sozinho. É isso que eu aprendo aqui. E aí, amados, depois que saíram todos, ficando só os que eu relatei aqui, o pai, a mãe da menina, os discípulos que estavam com Jesus e o próprio Jesus, obviamente, Jesus tomou a mão daquela menina e falou para ela: filha, menina, levanta, Talitá, cumi. Que alguns até dizem que o nome da menina era Talitá ou Talita. Negativo, tá, queridos? Porque Talita, na verdade, significa cordeirinha. E aí Jesus pegou aquela menina pela mão e levantou ela. E a menina, amados, que estava morta, sentou viva. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus amados, você imagina como é que Jairo não ficou? Como é que a mãe de Jairo não ficou? Como é que não ficaram aqueles pais que há alguns minutos atrás estavam chorando, pranteando o corpo da sua filha morta? Agora a menina estava sentada, daqui a pouco levantou e começou a andar. Aleluia! Mudou tudo, querido. Ou seja, Jairo foi vencedor, Jairo foi abençoado, queridos. Se Jairo de repente ficasse dentro de casa se lamentando: ai meu Deus, minha filhinha está muito doente, aquela menina morreria como morreu e seria sepultado, que esse é o curso natural. Porque a nossa vida, ela segue o curso natural até se encontrar com Jesus. Porque depois que nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida passa a seguir o curso sobrenatural. Aleluia! Você está conseguindo compreender, queridos? E aí, amados, Jairo de repente se viu ali e falou: valeu a pena. Valeu a pena, queridos, vale a pena seguir esse Jesus. Vale a pena buscar se aproximar cada dia mais dele. Vale a pena se prostrar, se humilhar diante dele. Vale a pena falar para ele tudo o que está acontecendo. Vale a pena rasgar o coração diante dele. Vale a pena insistir para que ele venha conosco, queridos. Vale a pena levar esse Jesus para sua casa. Já deve ter ficado olhando para sua filha, andando para lá e para cá, pensando: valeu a pena eu trazer Jesus aqui. Valeu a pena eu abrir a porta da minha casa para ele entrar. Vale a pena você abrir a porta do teu coração para Jesus entrar, porque ele vai entrar, ele vai mudar, ele vai operar o milagre, ele vai operar o sobrenatural. Porque quando ele chegou na casa de Jairo, como eu já falei aqui, ele encontrou dor, ele encontrou pranto, ele encontrou choro, ele encontrou desespero. Mas agora era só regozijo, era só alegria, era só festa, aleluia, porque a morte foi transformada em vida. E é isso, amados, que para a gente encerrar, que eu quero profetizar e declarar para você, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Quem sabe hoje no teu lar: pastor, a coisa está meio estranha, pastor, a gente está vivendo um momento de tristeza, momento de, pastor, de falta de entendimento, de confusão. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa, no teu lar, mas eu quero decretar, eu quero declarar, melhor dizendo, tá, queridos, que a coisa vai começar a mudar. Se você falar: Jesus, entra aqui, foi isso que Jairo fez. Eu acredito, a Bíblia não fala, mas acredito que Jairo chegou em casa e Jairo abriu a porta e falou: Jesus, vem aqui comigo, vem, Senhor, vem, vem. A menina estava deitada lá no quarto, ele falou: Jesus, vem aqui. Aqui, Senhor, aqui, entra aqui, é aqui que ela está. A menina estava morta. Meu amado, olha para mim, em nome de Jesus. O que está morrendo ou já morreu na tua vida? Pastor, minha alegria, pastor. Jesus quer ressuscitar hoje. Pastor, é o meu ânimo, o meu entusiasmo, pastor. Jesus quer ressuscitar hoje. Pastor, é minha fé que está morrendo, pastor. Jesus quer ressuscitar hoje. A tua fé, a tua alegria, o teu ânimo, o teu entusiasmo, o teu prazer nas coisas de Deus, eu não sei. Pastor, está morrendo o meu amor pela minha esposa, o meu amor pelo meu marido. Jesus quer e pode ressuscitar hoje. Amém, queridos, eu preciso terminar. Mas Jesus quer ressuscitar, porque no finalzinho ele diz assim, verso 43... Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Não tem como, né, queridos? Um milagre desse porte, desse tamanho, não tem como ninguém ficar sabendo, né? A gente quer contar para todo mundo. Como eu disse para os irmãos, recebi uma benção há pouco tempo atrás, até uns 15 dias, 10 dias atrás, que a minha vontade é de contar para todo mundo. Aleluia! Mas enfim, queridos, Jesus diz assim no verso 43, no finalzinho: e mandou que dessem de comer a menina. Ou seja, sabe o que eu aprendo aqui para a gente fechar? Que é a responsabilidade minha e sua, alimentar aquilo que Jesus ressuscitou. Ele está ressuscitando a tua fé? Alimente a tua fé, meu amado.
lendo a Bíblia, orando, buscando relacionamento com Ele. Ele está ressuscitando o teu casamento, então alimente. Pastor, como é que a gente alimenta um casamento? Querido, com coisas muitas vezes pequenas. É um elogio, é de repente uma lembrancinha que traz da rua, é um carinho, é uma atenção. Deus está ressuscitando hoje o teu relacionamento com os teus filhos, ressuscitando o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu esposo. Mas alimenta, é isso que eu aprendo aqui. Amém, queridos e queridas. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, que assim como na vida de Jairo, Deus opere o sobrenatural dele na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu preciso encerrar e nós queremos orar por você, pela sua casa e pela sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou orar pela sua família, tá bom? Para logo em seguida eu vou ler uma poesia aqui bem rapidinho para nós encerrarmos. Amém? Eu abençoo agora essa família. Eu abençoo esse lar e te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha repreendendo tudo que não provém do Senhor e que haja alegria, que haja amor, que haja paz, que haja comunhão, que haja prazer de estarem juntos nos lares dos teus servos, que seja lar de paz, lar de comunhão, de alegria, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada família e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora eu quero ler aqui bem rapidinho para nós encerrarmos, como eu prometi para os irmãos, tá? E promessa é dívida. Eu quero ler aqui para os irmãos uma poesia, bem rapidinho, que diz assim, o nome dessa poesia é Paraíso, amém? Essa poesia diz assim, e uma poesia que Deus me deu, está aqui, eu escrevi, e eu quero compartilhar com você. Deus criou o homem e o colocou no paraíso, e lhe deu como companhia diversos animais, e providenciou para o homem tudo que era preciso. Mas de repente Deus percebeu que ele precisava de algo mais. Ele olhou e viu que o homem estava muito só. Então decidiu lhe fazer uma surpresa muito bela. Vou lhe dar uma mulher, mas não vou fazê-la do pó. Deus fez o homem dormir e lhe tirou uma costela. E da costela que tirou, Deus criou a mulher. E algum tempo depois, o homem despertou. E percebeu que aquela não era mais um animal qualquer, porque logo que ele a viu, por ela se encantou. E com aquela bela surpresa, não ficou muito contente. Seu coração estava tomado de imensa gratidão, por Deus haver lhe dado aquele lindo presente. Agora tudo estava perfeito, acabou a solidão. E os dois então passaram a fazer tudo junto. Cuidavam do jardim e também dos animais. Conversavam bastante, pois não faltava assunto. A vida de Adão e Eva era boa até demais. E assim a vida seguiu e o tempo se passou, e aí vieram os filhos para completar a alegria. Só que infelizmente a coisa desandou. Mas sobre isso a gente deixa para falar no outro dia. Já estou chegando ao final desta simples poesia, mas ainda tem uma coisa que eu preciso te falar. Deus quer que em nossa casa haja paz e alegria. O paraíso de Adão e Eva, Ele quer fazer no nosso lar. Não se iludam, porque não existe a tal família perfeita. Nós somos seres humanos, somos pessoas normais. Mas a verdadeira família se ama e se respeita, diferentes, mas unidos, superando os vendavais. Não há como negar que esse Deus é um Deus tremendo, Deus de poder, Deus de glória e de muitas maravilhas. Mas de todas, uma das maiores, até hoje continua sendo, a minha, a sua, as nossas famílias. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Faz assim com a sua mão, que eu quero terminar abençoando você, sua casa, sua família. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra e com cada família, em nome de Jesus, que todos nós recebamos e digamos amém.